O Grêmio acaba de vencer o Flamengo por 3-2 na Arena. E o que fica dessa vitória? Confiança, moral. O Grêmio não jogou bem contra o time reserva do Flamengo, mas venceu. Manteve 3 pontos de distância em relação à zona do rebaixamento e ganha confiança, ganha moral. Vários caras, inclusive, saem com essa moral para que o Grêmio consiga emendar uma sequência de vitórias e se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento. É sobre isso que a gente vai falar agora aqui no canal, mas eu te peço desde já desculpas aí pela minha voz. Eu estou um pouco afônico, ainda estou saindo de um quadro de gripe aí, então eu te peço desculpas. Mas já deixa o teu like aqui se tu gostou do resultado do Grêmio contra o Flamengo, obviamente, porque o Grêmio, depois de perder em casa e empatar fora, conseguiu essa vitória. E aqui já começa a primeira ironia, né? O Grêmio, talvez dessas 3 partidas aí, Atlético Mineiro, Bragantino e contra o Flamengo, tenha jogado menos do que foi contra o Galo. O final do jogo contra o Galo teve um apagão ali e tal, erros individuais, o Renato também errou a mão nas trocas, mas contra o Flamengo que preservou 13 jogadores, contra o Flamengo até se imaginou, pela prioridade do Tite em focar no confronto com o Peñarol na Libertadores, se imaginou que o Grêmio poderia não controlar o Flamengo, mas fazer um jogo mais tranquilo, né? E o jogo foi muito parelho. Um Flamengo reserva entrou na arena, jogou melhor o primeiro tempo e o jogo foi bem parelho. O jogo foi muito parelho, tá? A gente precisa dizer isso para considerar que o resultado ele é muito importante. Por ser o Flamengo, porque o Grêmio mantém 3 pontos de diferença em relação à zona do rebaixamento e porque no futebol o que fez a diferença foi a qualidade individual. Os jogadores de frente do Grêmio. Vamos começar pelo primeiro tempo, em que o Flamengo foi melhor. Me lembrou um pouco o jogo lá em Bragança Paulista, o Grêmio aparecendo pouco na frente, tá? Lá em Bragança quem fez o gol foi o Monsalve, um golaço, e aqui em Porto Alegre quem fez o gol foi o Cristaldo. Belíssimo gol do Cristaldo, inclusive, né? O Grêmio apareceu um pouco na frente ali no início do jogo e o Cristaldo acertou um chute fora da área, bonito gol do Cristaldo. Só que essa vantagem durou pouco, né? Porque aí o Matheus Gonçalves empata. E aqui fica muito claro, os 2 gols do Flamengo eles vão evidenciar muito claramente um problema do Grêmio, que é um problema crônico para se defender, né? Para fechar a frente da área, para baixar o bloco, né? No primeiro gol, o Reinaldo fica exposto e o Reinaldo já não tem qualidades defensivas, então no mano a mano ele perde e o Mateuzinho faz o gol do Flamengo, né? É verdade que o João Pedro acertou uma bola na trave antes do intervalo pro Grêmio, mas também é verdade que o Flamengo teve mais a bola, teve mais posse, teve mais finalizações, e inclusive uma delas, o Carlinhos, ele sai em condição legal atrás da linha do meio campo, e cara a cara com o Marquezin salva o Grêmio, do que seria a virada do Flamengo ainda no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo, o Grêmio teve muitas dificuldades, mesmo sendo o Grêmio com todos os titulares e o Flamengo com time reserva. Aí vem a segunda etapa. Eu não sei dizer para vocês se foi o fôlego do time reserva do Flamengo que terminou, eu não sei o que aconteceu, mas o Grêmio melhorou um pouquinho em relação a ele mesmo no segundo tempo. E aí a gente começa a observar que a qualidade individual ela fez diferença. Eu já falei aqui em alguns vídeos, e quem acompanha o Grêmio também pode notar isso claramente, que do meio para frente o Grêmio tem qualidade. O Grêmio tem bastante qualidade. Cristaldo, Monsalve, Soteldo, Bright White ou Diego Costa, né? E essa qualidade ela apareceu. Ok, o Reinaldo vai ao fundo, e isso é um princípio, isso é um fundamento desse time. Ele vai no fundo, tenta uma finalização, o goleiro do Flamengo dá rebote, o Bright White, bem colocado, faz o 2-1 pro Grêmio. Mas a gente vê que naquela jogada ali tem muito da individualidade. Isso é um princípio dos trabalhos do Renato no Grêmio, né? Ele, em outras passagens, a defesa era um pouquinho mais organizada, mas de certo ponto para frente, ele dá liberdade para os caras. Ó, daqui entre vocês, se resolvam. Isso funciona até algum ponto, dá fluidez, né? E são geralmente jogadores rápidos, jogadores leves, então eles fazem alternâncias, né? Naquele Grêmio de 16, 17, por exemplo, os extremas eles abriam e o lateral passava por dentro, né? Aí depois em 19 e 20 isso mudou, o lateral passava por fora e o extrema vinha para dentro. Enfim, detalhes. O que acontece aí nesse jogo é que o Grêmio fez o 2-1. E o Grêmio fez o 2-1 e o Flamengo sentiu o gol. O Flamengo sentiu o gol e o Grêmio de alguma maneira ficou um pouco mais confortável no jogo, né? E aí vem o terceiro gol do Grêmio, que merece ainda mais destaque. Toda a jogada do terceiro gol do Grêmio. Toda a jogada. Porque o Gustavo Martins ele sai da linha de defesa, ele avança, ele
toca para um jogador, ele permanece perto da intermediária. Há um pivô, o Edenilson recebe, o Edenilson toca no Monsalve, o Monsalve que talvez tenha feito uma das partidas mais apagadas dele, Monsalve, com a camisa do Grêmio, mostra nesse lance como ele é diferente. O Monsalve dá um passe magnífico para o Edenilson, que faz a ultrapassagem, vai para o fundo, cruza e o Diego Costa faz de cabeça o terceiro gol do Grêmio. A jogada é muito bonita, né? Pelo Gustavo Martins aparecendo, pelo Edenilson indo para frente, pelo passe do Monsalve, né? Maravilhoso passe do Monsalve, e pelo gol do Diego Costa. Diego Costa ganha moral com o gol feito, o Edenilson com assistência, o Monsalve com o passe magnífico. Então, o terceiro gol do Grêmio, ele foi muito bonito. E ali naquele momento, com o tempo que tinha do jogo, todo mundo imaginou que o Grêmio ficaria aí sim confortável no jogo. Não foi o que aconteceu. Porque do outro lado, mesmo sendo um time reserva, dá pra ver que o meio-campo do Flamengo tem uma dinâmica e essa dinâmica encaixou bem num Grêmio que tem problemas para se defender. E aí, se o primeiro gol do Flamengo mostra como o Reinaldo fica exposto, o segundo gol do Flamengo mostra como o meio-campo do Grêmio preenche mal a frente da área. O cara do Flamengo passa por quase 5, 6 jogadores do Grêmio e faz 3-2. O Grêmio venceu, essa é a grande notícia. E ganha moral, porque o Monsalve participou de mais uma jogada de gol e fez um bonito passe, porque o Cristaldo fez gol, porque o Diego Costa fez gol, o Bright White também. Então dá moral, dá confiança pro Grêmio tentar enfileirar uma sequência de vitórias e empates. Como a gente já sabe, falei aqui, abriu de novo 3 pontos em relação à zona do rebaixamento. Tem jogos atrasados, enfrenta o Criciúma na quarta-feira. E talvez contra o Criciúma a régua ela seja um pouquinho mais alta, porque aí o Grêmio não pode só vencer, tem que jogar um pouquinho melhor, né? Mas ganhou confiança por vencer um adversário que é extremamente difícil, mesmo que passe por uma temporada onde ele é mais cobrado, onde o trabalho do Tite fica abaixo do que se esperava, mas é um adversário pesado e o Grêmio venceu. Né? E o Grêmio venceu, depois de empatar fora e perder em casa do jeito que perdeu para o Galo. Então essa vitória é extremamente importante, extremamente importante. A meu ver, o Cristaldo foi o melhor jogador da partida, pelo gol, pela dinâmica. O Monsalve um pouquinho abaixo do padrão Monsalve que ele apresentou até aqui. Né? O Bright White fez o gol, ok. Diego Costa fez o gol, ok. O Soteldo poderia ter aparecido um pouco mais, teve certa dificuldade nos confrontos individuais. O Reinaldo, ele participa da jogada de um dos gols, mas ele de novo ficou exposto. O João Pedro cumpridor, o Gustavo Martins eu gostava da atuação dele antes mesmo dele participar do terceiro gol. O Kahneman cumpridor. O Marquezinho foi bem, fez uma defesa maravilhosa, importantíssima ainda no primeiro tempo. Os demais jogadores um tanto quanto discretos. De novo uma troca cedo, sacando jogadores criativos e o Grêmio assumindo um risco grande, né, para a reta final do jogo. Mas enfim, eu quero saber aí também a tua opinião sobre o desempenho dos jogadores do Grêmio e o que fica dessa vitória, o que te pareceu essa vitória contra o Flamengo, tá? Comenta aqui, tá? E pode se inscrever no canal, ativar as notificações, aquele papo que vocês sabem, ok? E conferir os outros conteúdos aqui, que daqui a pouco a gente tá de volta falando mais no canal. Beleza, gente?